Bem-vindo à nossa live Café com Presente. Seja bem-vindo à nossa live. Bem-vindo, Claudinei, diretamente de Minas Gerais. Bem-vindo, Arnaldo, diretamente de Rondônia. Bom dia, bom dia, bom dia, galerinha. Vão chegando. Bem-vindo, Vanô. Bem-vinda, Nadine, nossa convidada especial. Galera, olha a letra dessa música, que música maravilhosa. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, Vera. Bem-vinda, Bill, diretamente de Cárcere, no Mato Grosso. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Tudo que me importa agora é o tudo que tua voz me diz. Bem-vinda, Suzana Rosenda. Como está o seu hóspede? Pô, Suzana, você e Adriano estão competindo aí, hein? Um entrando logo depois do outro. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bem-vinda, Morena, diretamente do Maranhão. Bem-vinda, Alice. Bom dia, meu povo. Nadine, quando você quiser, tá? Aí você aperta o sinalzinho de mais aí embaixo pra mim, pra eu te localizar mais fácil. Hoje eu estou preparado, bicho, ó. É hype drink, é fibra e além de tudo, chá verde. Rapaz, hoje vai ser uma festa. Bem-vinda, Valéria Reis, diretamente de Sinop, no Mato Grosso. Ô, Nadine, não apareceu não? Deixa eu ver. Apareceu agora, Nadine. Apareceu agora. Galera, 7 horas em ponto. A gente não atrasa nenhum dia. Já pega aí, ó. Olha o tamanho. É 1 litro aqui de Hype Drink. Eu não sei o que você faz aí, qual a quantidade de bebida que você prepara, mas aqui é 1 litro. Bom dia, Nadine. Bom dia! Aquecendo os motores, daqui a pouquinho a gente começa, tá bom? A gente só vai fazer uma Ótimo! introdução aqui, mas o seu som tá perfeito, perfeito, perfeito. Galera, vamos lá começar a nossa live. Seja bem-vindo para mais uma live Café com o Presidente. Hoje eu tenho certeza que vai ser um dia muito abençoado na sua vida. E eu não sei, mas pode ser que as informações que você vai receber hoje, as decisões que você vai tomar hoje, pode estar mudando a sua vida completamente. Pode ser que um dia lá na frente você vai falar assim, ó, naquele dia, naquela live de quarta-feira, no dia 23 de outubro de 2024, foi o dia que a minha vida mudou. Eu tomei uma decisão que a minha vida mudou completamente. E a gente sempre começa mais ou menos com os princípios, a gente nunca muda dessa live. Sempre um louvor, esse louvor que a Nadine escolheu, cara, maravilhoso. Dá uma leveza pra gente quando a gente ouve esse louvor, né? A gente fica assim mais tranquilo. Eu não sei o que você tem ouvido no seu dia a dia, mas se eu puder te dar um conselho de quem tem 59 anos, comece a ouvir louvor. Né? Nem que seja para relaxar, para começar o seu dia, e falar de coisa boa logo de manhã, isso vai te ajudar a ter o dia mais produtivo. E a gente faz agora também aqui logo uns 5 minutinhos aqui do nosso devocional. E o meu convite hoje para você é que a gente precisa desfrutar mais da presença de Deus e às vezes a gente não faz isso, né? E tem um versículo bíblico que está lá no livro de Lucas, tá? Lucas 40, versículos 41 e 42. É uma passagem bíblica onde fala de Marta e Maria, né? E o texto, versículo 10, capítulo 10, versículo 40 e 41, diz o seguinte: Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então, se aproximou-se de Jesus e disse: Senhor, não te importa de que minha irmã tenha deixado tudo para que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha me ajudar, né? E o que esse... Aí Jesus falou para ele, Maria, fala coisa, Marta, não se preocupa não, o negócio mais importante é aqui, não é o que você está fazendo não. E às vezes acontece isso com a gente, né? Esse texto bíblico de hoje, eu já disse, vou repetir, esse livro apenas fechado é um livro, mas ele é aberto, é a palavra de Deus. Para mim e para você, não sei o que você lê, não sei o que você ouve, mas eu quero te dar, você pode dar mais uma dica, já que te dei uma do louvor, vai essa também, comece a ler a Bíblia, nem que seja os provérbios, que é fácil, são como normas, como regras, para a gente viver no dia a dia. Mas esse texto aqui, ele fala das atitudes de Marta e de Maria, né? Jesus foi lá visitar a casa delas, e nesse momento, enquanto Maria, né, sentou, ficou lá no pé de Jesus, né, ouvindo tudo, cada palavrinha que ele falava,
Marta começou a trabalhar, né? Maria queria aprender sobre o reino de Deus e Marta queria servir Jesus. Preparar ali comida, um biscoitinho, às vezes um shake, um afo, um pudim, bolo de pote, eu não sei o que Marta estava preparando lá. Eu só sei que ela começou a fazer os afazeres domésticos, foi quando Jesus repreendeu a Marta pela inquietação dela, né? E isso mostra que às vezes a gente, né? No caso de Marta, por exemplo, estava cheia de boas intenções, né? Na verdade, ela não queria que o hóspede ficasse sem comida, sem bebida, né? Só que ela estava priorizando naquele momento não o que importava, porque naquele momento o que importava era estar ali junto de Jesus, ouvindo ele, né? E essa situação, às vezes, ela reflete muito, como eu e você no dia a dia. Às vezes a gente sobrecarrega com algumas atividades, né, do dia a dia e a gente acaba deixando, né, a presença de Deus mais distante. Às vezes a presença de Deus está em conexão com Ele, às vezes a gente deixa como uma das últimas prioridades. Então, deixa eu dizer uma coisinha para você, já para a gente finalizando esse parte aqui desse devocional nosso. Embora eu sei que é importante, se a gente quer ter sucesso na vida, é importante a gente planejar, executar, ter ações do dia a dia, mas se a gente não regar, se a gente não cuidar dessa conexão nossa com Deus e deixar essa aproximação, esse relacionamento com Ele, né, para o final, como o final da lista de prioridades nosso, geralmente a gente não vai ter sucesso na vida. Esse texto de hoje, né, ele nos convida a refletir, eu e você, né? Como a gente tem gasto o nosso tempo? A gente, será que tem distraído muito com os afazeres do dia a dia? Galera, deixa eu dizer uma coisinha para você. Você pode sair o dia inteiro. Tem uma passagem bíblica que eu não sei onde é, onde fala que às vezes não adianta nada as pessoas fazerem, eu não sei como que é o texto direito, mas não adianta nada as pessoas fazerem, se Deus não está com elas, que não vai acontecer nada. Então, o que a gente precisa aprender aqui, olha com o que você está gastando seu tempo. Se você pode fazer alguma coisa, eu vou te dar uma dica. De manhã, quando você acordar, fala assim, Senhor, me dê sabedoria para fazer boas escolhas. Só isso. Você já vai ter um dia mais produtivo quando você pede sabedoria para fazer boas escolhas ao longo do dia, né? A gente deve começar a redefinir nossas prioridades. A gente precisa colocar ali de manhã, entrega seu dia a Deus, independente da sua religião. Começa a ler a Bíblia, eu faço isso todo dia, eu posto no grupo da minha família. A gente faz esse devocional aqui de 5, 6 minutinhos, mas uma coisa eu sei, isso aqui vai abrir portas para você ter um dia muito mais produtivo, um dia muito mais autoconfiante, e a gente vai falar de autoconfiança hoje. Então, só para finalizar, quando a gente tem tempo com Jesus, ele vai ter vida para a gente. Então, comece a pensar mais nisso, como que está a sua conexão com Deus no dia a dia. Galerinha, hoje é a nossa live de número 1189. Começamos no dia 30 de agosto de 2020, em plena pandemia. Muita gente no mundo começou a fazer live, cantores, músicos, artistas, políticos, só que todos pararam e a gente continua fazendo todo dia, né? Eu fico feliz quando eu vi gente já aí do Mato Grosso, eu vi gente lá de Cáceres, eu vi gente de Rondônia, eu vi gente de Pimenta Bueno em Rondônia, eu vi gente do Acre, gente de outros países. A gente fica muito feliz que a gente está conseguindo levar conteúdo para pessoas de diversos lugares. As lives ficam gravadas no YouTube, a de ontem já subiu para o YouTube. Essa da Nadine, certamente daqui a 1 hora vai estar no YouTube também. Antes de eu fazer a primeira pergunta para a Nadine, a gente começa com uma frase do dia. E a frase do dia tem tudo a ver com o tema de hoje, que vai ser sobre autoconfiança. E a frase do dia diz o seguinte. A frase do dia, galera, é para você escutar, para você anotar, para você praticar e, acima de tudo, para você compartilhar com outras pessoas. E a frase do dia diz o seguinte: se você não sente medo, não está fazendo algo realmente grandioso. Vou repetir. Se você não sente medo, não está fazendo algo realmente grandioso. Às vezes, está faltando, sabe o quê? Autoconfiança. E esse é o tema da nossa live de hoje. Hoje nós temos uma convidada muito especial aqui, né? Eu fui recomendado, logo na segunda-feira já me recomendaram a Nadine, que ela acabou de fazer um evento para os distribuidores da Herbalife em Cuiabá. E a Eliane, muito obrigado, Eliane, por ter me indicado a Nadine. E a gente vai ter que hoje Nadine Strobel, ela é terapeuta, especialista em traumas. Então, se você teve algum trauma, hoje vai ser o dia, sem gastar a sua carteirinha da Unimed ainda, para fazer a sua consulta. Especialista em psicologia e espiritualidade.
Ela é a fundadora da Academia da Autoestima, então se prepare, porque eu já estou aqui, ó, com papel e caneta na mão. Eu tenho certeza que hoje o conteúdo vai ser de alto valor. Nadine, obrigado por ter aceitado o nosso convite. De pronto assim, eu sei que você deve ter aberto. Também agora são 6 horas da manhã. A primeira pergunta, você acorda bonita assim geralmente ou só hoje que é um dia especial? Eu costumo falar para as minhas pacientes, para as minhas mentoradas, que depois que a gente se conecta com Deus, né, que é o nosso autocuidado espiritual, a gente precisa se arrumar. Eu já costumo acordar bem cedinho, acordo todos os dias às 5 horas, abri a agenda mesmo para estar aqui com você, porque geralmente eu treino às 6 horas da manhã. Mas, de fato, é muito importante a gente acordar, a gente se arrumar. Eu falo assim, a gente se arruma para nós, arruma para casa, arruma para Deus, arruma para os filhos, para o marido. Mas é muito importante porque a gente passa uma mensagem para o nosso cérebro que temos importância. Então, ficar de pijama em casa o dia inteiro, mesmo que você, às vezes, trabalha em casa, não é uma informação boa que você passa para o seu cérebro. Não se arrumar, não arrumar o cabelo. Mas ninguém vai me ver, mas você vai se ver. Mas Deus está te vendo e a gente precisa honrar o nosso corpo. Então eu procuro me arrumar. Mas é claro que eu me produzi muito mais para essa live, né? Então você vai chegar muito hoje, especial. Você vai chegar hoje em várias cidades do Brasil e alguns países do mundo. Se prepare. Antes de eu fazer uma pergunta para a Nadine aqui, só lembrando, cara, quando começou a pandemia, aqui na minha casa, né, não nesse apartamento, no outro que eu morava, eu tinha um escritório. Eu já saía do quarto de camisa social, calça e sapato em plena pandemia ali, no comecinho ali, abril, maio, junho, todo mundo passava de pijama em casa, eu trabalhava socialmente como se eu estivesse indo para o espaço Vida Saudável. Então, só lembrando o que ela falou aí. Nadine, perfeito. Me conte o que fez você escolher ser uma terapeuta. Vamos lá. Primeiro, eu quero agradecer o convite, agradecer também a Eliane que fez essa ponte. Realmente a palestra do final de semana foi maravilhoso, o evento foi incrível e eu estou vendo várias pessoas que estavam lá na palestra aqui com a gente, também alunas minhas, seguidoras minhas. Então, gente, muito obrigada e é um prazer de verdade, Wellington, estar aqui com você. Parabéns por se manter fazendo essas lives e trazendo toda essa energia e muita informação para todo mundo. E, como eu vi aqui, né, falar de Deus. Isso é super importante. Bom, o que me fez me tornar terapeuta? Eu trabalhei 12 anos como professora de educação física, uma profissão que eu honro muito, que eu sou apaixonada. Eu me formei em 2007, então, assim, trabalhei 12 anos da minha vida nessa área promovendo saúde, qualidade de vida. Eu sempre gostei muito de ensinar. Aliás, a minha brincadeira favorita quando eu era pequena era de ser professora. Então, eu fui muito feliz nessa área, mas quando foi mais ou menos ali em 2018, eu descobri que estava com uma depressão e eu sempre trabalhei muito, eu sempre cuidei muito de todo mundo, mas não cuidava de mim. Quando eu recebi o diagnóstico de depressão, eu fiquei bastante impactada no sentido de como assim eu tenho depressão? Eu ofereço, eu promovo qualidade de vida para as minhas alunas e tenho depressão? Não tenho depressão, negativo, não vou aceitar isso. E aí acabou que eu sempre falo que o nosso corpo é a nossa bússola. E o nosso corpo guarda marcas. Então, por mais que eu tenha patrolado as minhas emoções, o que aconteceu? O meu corpo me parou. E aí, então, no final de 2018, eu acabei caindo doente e fui hospitalizada. Em 2019, eu decidi que eu ia me cuidar mais, porque realmente foi o meu basta ter ficado doente, assim, né? Fiquei doente fisicamente. E aí falei, não, vou começar a me cuidar. E aí o que aconteceu?
eu sempre já conectava as minhas aulas, eu dei aula muito tempo de pilates, de treinamento funcional, como personal também, aulas de ginástica, e eu sempre conectava o exercício físico com as emoções de uma forma muito intuitiva. Eu falava sobre a importância das emoções. Mas em 2019, tendo passado por todo esse processo, comecei a estudar sobre autoestima, sobre autocuidado, e entendi que eu também estava com uma baixa autoestima, que eu precisava me cuidar mais. E dessa forma, eu acredito que tenha sido uma inspiração mesmo divina de eu vou repassar esse conhecimento para mais alunas, para mais mulheres. Eu quero levantar mais mulheres, porque eu já comecei a me sentir muito bem cuidando das minhas emoções, me cuidando mais, né, fisicamente, de uma forma 360. E aí eu criei a ACAI, Academia da Autoestima. O primeiro projeto da ACAI foi um projeto que, como eu estava como professora de educação física, eu desenvolvi uma aula autoral que envolvia pilates, dança e treinamento funcional. Para poder desenvolver esse projeto, convidei, na verdade, houveram 65 inscritas e é um projeto que eu resolvi custear, então eu só pude escolher 15 mulheres. E essas mulheres, elas participaram de um mês de aulas comigo, mas aí eu chamei uma equipe multidisciplinar. Então eu convidei 2 psicólogas, convidei uma nutricionista e nós fizemos esse trabalho em conjunto. E a partir disso, Wellington, eu falei assim, não, eu realmente... E elas tiveram resultados incríveis. E aí, a partir disso, eu falei, eu quero mergulhar no mundo das emoções. Eu acredito que Deus está me direcionando para esse lugar. E desde a educação física, quando eu entrei na faculdade, eu participei do laboratório de pesquisa em psicologia do exercício. Então eu já me envolvi, ou seja, tem mais de 20 anos que eu estudo sobre as emoções. E aí, então, em 2019, eu resolvi começar os meus estudos. Foi quando, passou 2020 e 2021, eu decidi me dedicar única e exclusivamente para a CAI, Academia da Autoestima. Mesmo como terapeuta, enfim. Parabéns! Galera, hoje a gente, Obrigada. são 7h15, a gente está com 120 pessoas na live. Já mete o dedo no aviãozinho que o nosso tema hoje é um tema de muita importância. Ele é para todas as áreas e ele é muito aplicado no nosso negócio do dia a dia. A maioria das pessoas são distribuidores Herbalife. Eu sei que tem os seguidores aqui da Nadine. Então, se prepara, aproveita aqui que a gente vai ter muito conteúdo legal. Nadine, só fazer uma pergunta aqui antes que me veio na cabeça agora. A Liane me disse que seus pais, né, são distribuidores da Herbalife. Sim. A pergunta é, não sei se você já foi em algum evento, você foi nesse evento agora, mas não sei se já foi em outros. O ambiente da Herbalife ajuda a gente a ter mais autoconfiança? Com toda certeza. Porque um dos pontos para a gente melhorar a nossa autoconfiança é a ambiência. Se eu estou do lado de pessoas que só me criticam, que me colocam para baixo, que não estejam na mesma energia que eu estou, inclusive não estejam na mesma missão que eu acabo absorvendo aquele ambiente. E para me sentir pertencente àquele ambiente, eu posso me desvirtuar dos meus sonhos. Então, para ser aceita, para ser amada, e aí o que a gente vai conversar aqui, né, durante a live sobre os traumas, eu acabo para pertencer àquele grupo, deixando muitas vezes os meus sonhos, ou aquelas falas de crítica, de não, você tem que ir no final de semana para trabalhar, né? Às vezes você tá deixando sua família. Não, porque isso não dá certo. Então, colocando aquelas informações na sua cabeça, isso pode acessar já a sua história, acessar uma terra fértil e fazer com que você desista de estar, por exemplo, desenvolvendo, aqui como você citou o exemplo, da Herbalife. Então, é muito importante a gente ficar atento com a nossa ambiência. E sim, já participei de muitos eventos de STS, eu sempre gostei muito dessa energia, desse alto astral. Eu falei pra Laura, inclusive, nossa, na hora que eu escutei a música da Tina Turner, meu coração acelerou. Foi muito, muito, muito especial. Então, ambiência,
já fica aqui uma orientação importantíssima. Eu costumo dizer assim, eu não dou dicas, eu ensino de fato, eu dou orientações muito preciosas que podem mudar a sua vida. Então, assim, já vai olhando aí se você não está do lado de pessoas que, ao invés de potencializar quem você é, ao invés de potencializar os seus sonhos, estão destruindo os seus sonhos. E você não está nem percebendo. Galerinha, então, ó, toda vez que a Nadine falar algo, ela é terapeuta, né? Toda vez que ela falar algo que você achar legal, aperta o coraçãozinho aí, engaja aqui na live, faz comentários aí, manda aviãozinho pros outros, porque a partir de agora a gente vai começar sobre um tema chamado autoconfiança e ele é fundamental para que qualquer pessoa tenha sucesso em qualquer área da vida. E aí vai a primeira pergunta, Nadine. O que é autoconfiança e qual a importância dela na nossa vida? Autoconfiança é a capacidade de acreditar em nós mesmos. E essa capacidade, ela vai gerar um sentimento de confiança nas nossas habilidades, nas nossas qualidades e fazer com que a gente consiga se realizar. Eu costumo dizer que a autoconfiança é um caminho certeiro para a autorrealização. Se eu não tenho autoconfiança, dificilmente eu vou conseguir me sentir mais realizada na minha vida. Nadine, já gostei disso aqui. É o caminho certeiro para as nossas autorrealizações. Só isso já valeu a live. Então, se você quer ter certeza que você vai ser uma pessoa que vai se autorrealizar em todas as áreas da vida, já comece a ter autoconfiança. E a gente vai aprender sobre isso aqui hoje, né? Como ela diz, ela não dá dica, ela ensina. Nadine, quais são os principais tipos de trauma que pode deixar a gente com baixa autoconfiança? Nós temos alguns tipos de trauma. A gente tem trauma de choque, que são traumas agudos, podem ser chamados de traumas simples também. Temos o trauma vicário, que é quando, por exemplo, eu como terapeuta, eu escuto muitas histórias desafiadoras, então eu também preciso fazer o meu autocuidado emocional. Muitas pessoas que trabalham na área da saúde, psicólogos, enfermeiros, médicos, lidando com histórias muito desafiadoras, pode acabar ficando, se não tiver esse autocuidado emocional, se não tiver essa blindagem emocional, se não tiver gestão emocional, pode absorver muito isso. A gente tem o trauma transgeracional que pode passar, geneticamente a gente pode passar, não o evento em si que alguém da nossa família tenha vivido, mas a gente pode herdar, digamos assim, desculpa, a gente pode herdar sentimentos relacionados a uma situação. Então, se, por exemplo, o meu pai e a minha mãe perderam o emprego com muita frequência, ou eles empreendiam, eles quebraram, faliram, pode existir um medo fixado ali, eles acabaram passando por uma experiência traumática dentro do empreendedorismo, e eu, como filha, então, geneticamente, eu acabo herdando um sentimento, um medo de empreender. Olha como isso é grave, né? Pode também ter um trauma histórico, como, por exemplo, foi a escravidão, né? Situações históricas mesmo. Mas eu costumo dividir o trauma em dois pontos. O trauma e também o trauma complexo. Então, a gente vai dividir, para facilitar, em dois tipos de trauma. O trauma simples, que é o trauma agudo, que é, por exemplo, uma fobia de viajar de avião, ou uma fobia de barata, ou tem uma fobia de altura. Então, assim, eu passei por uma experiência traumática com começo, meio e fim. Ela foi extremamente pontual. Então, eu chamo de trauma simples. Eu não concordo muito com esse nome, porque causa muita dor. Muitas vezes vai atrapalhar a minha funcionalidade. Eu tô com uma paciente que chegou até mim recente, que ela tem muito medo de avião e ela ama viajar. Então, imagina como que é essa situação na vida dela. Ela precisa tomar 2 Dramins para dormir durante o voo. Realmente atrapalha a funcionalidade da pessoa, né? Então, nós temos esse trauma agudo e nós temos o trauma complexo. O trauma complexo, ele está muito ligado a essa autoconfiança frágil ou autoconfiança baixa. Por quê? O trauma complexo, geralmente, ele acontece com bastante precocidade. Acontece ali
mais entre os 0 até os 7 anos de idade, que a gente chama de primeiro setênio. Então, ali na primeira infância, e ele está relacionado ao vínculo, ou seja, para as minhas relações interpessoais, pai, mãe ou cuidadores principais. Então, o trauma complexo, tudo que acontece ali, inclusive a gente também sabe que quando a gente está dentro da barriga da nossa mãe, a gente também vai captando e o nosso corpo vai registrando as experiências que ela está vivendo. Os sentimentos que ela está tendo, a gente vai receber também e vai registrar aquilo. Só que dentro da barriga da nossa mãe, claro, não é uma memória declarativa. O que é uma memória declarativa? Uma memória que tem contexto. Quando a gente é mais adulto, a gente sabe, né? Lembrar de alguma coisa que tem contexto, tem detalhes, tem começo, meio e fim. Isso é uma memória declarativa. Dentro da barriga da nossa mãe, a gente vai captando fragmentos, mas isso já pode influenciar. Então, às vezes, foi uma gravidez que não foi desejada, às vezes houve uma tentativa de aborto, às vezes houve uma separação do casal enquanto a mãe estava grávida, entende? Às vezes houve uma depressão materna também, às vezes houve uma rejeição, houve um abandono de pai, então a mãe descobriu que estava grávida e aquele relacionamento acabou. Então, várias situações, essas situações de vida geram experiências traumáticas que vão gerar pensamentos, que vão gerar sentimentos e que vão gerar comportamentos. É por isso que eu falo que não adianta a gente trabalhar só no comportamento, porque aí eu tenho um trabalho que é raso, um trabalho que não vai trazer tanta eficácia, porque o comportamento ele é só a pontinha do iceberg. Embaixo nós temos todo o nosso inconsciente, nós temos medos conscientes também. Então tem várias situações que aconteceram que precisam ser olhadas, que precisa olhar a raiz, né? Então eu tenho esses dois tipos de trauma, e o trauma complexo a gente entende como sendo o mais desafiador, só que é o que mais acontece, porque a gente também precisa entender, Wellington, que assim, a ideia não é a gente culpabilizar os nossos pais, porque imagina, a inteligência emocional, gestão emocional, cuidar das nossas emoções é algo muito mais novo, é uma informação mais recente. Então, os nossos pais, eles não aprenderam sobre gestão emocional. Imagina os nossos avós, os nossos bisavós. Então, o que eu falo é que essa geração atual, ou que nesse momento de vida, independente da idade, hoje a gente tem esse tipo de informação. Então, você só não cuida das suas emoções se você não quiser, se você optar por isso. E uma mulher, um pai, né? Uma mulher, um homem, ou seja, uma mãe, um pai, que cuida das suas emoções, vai cuidar muito melhor das emoções dos seus filhos. Porque sabe o que acontece? Quando eu não cuido das minhas emoções, eu não curo a minha criança, eu tenho essas feridas abertas, porque o trauma é uma ferida aberta, é uma ferida na alma que está aberta. Ok. Se eu não cuido, o que acontece? Eu estou numa situação com os meus filhos e aquela, por exemplo, aquela birra daquele filho acessa uma ferida minha que está aberta. E aí eu acabo discutindo de forma exagerada com o meu filho. Por quê? Porque eu não estou bem emocionalmente, porque eu não tenho me cuidado, porque eu tenho uma ferida aberta. Entende? Me veio uma pergunta aqui agora, na prática, vamos trazer isso para a prática, né? Eu fico vendo, né? Porque eu não entendo nada desse tema de vocês. Aí, assim, eu sou muito de ação, muito prático ali, né? Ótimo. Falando as coisas, meu Deus, será que eu vou conseguir entender isso? Mas vamos aqui na prática. Na prática, prática. Quais são os sintomas físicos, por exemplo, que um trauma pode trazer na nossa vida? Tá, os sintomas físicos, a gente precisa estar muito atento a patologias crônicas. Então, assim, já fui no médico, já tomei vários remédios e nada passa, e nada passa. É uma dor na coluna que não passa nunca, é uma dor de cabeça que não passa nunca, sintomas gastrointestinais. O trauma, é claro, a gente precisa deixar aqui muito explicadinho que eu não estou dizendo que o trauma é a resposta de tudo, mas é a resposta de muita coisa. A gente precisa investigar. Mas o trauma tem pesquisas que comprovam que está ligado, inclusive, a diabetes, inclusive a doenças autoimunes. Então,
é uma série de situações que podem acontecer, de doenças físicas, que muitas vezes a gente vai só no tratamento do físico, esquece de tratar a alma, esquece de tratar as emoções, e aquela doença ela vai se tornando cada vez mais crônica. Por exemplo, uma fibromialgia, entende? Então, eu preciso estar atento. O que acontece muito é que nesse piloto automático que a gente vive hoje, que na verdade, assim, eu não vivo, mas eu falo a gente de forma geral. Muitas pessoas vivem nesse piloto automático. Eu saí do piloto automático, graças a Deus. Eu costumo falar as mulheres trator, né? Eu vou patrolando as minhas emoções. Então, no dia a dia, são muitas funções, é muita sobrecarga, acabo ficando tão exausta e eu me desconecto das sensações, porque o corpo, ele nos dá sensações, ele nos dá pista todo o tempo. Então, eu mesma, Wellington, eu sentia dores que eu negligenciava. Eu sentia dores. Teve uma época da minha vida que eu passei 1 ano com dor de garganta. E eu tive o quê? Eu fui diagnosticada com refluxo refluxo laringofaríngeo. Mas o que era isso? Por trás disso estava o quê? Uma ansiedade. Sim. Uma ansiedade. O trauma, inclusive, pode gerar um transtorno de ansiedade generalizada, um transtorno também depressivo. Então, a gente precisa estar ligado. O que está acontecendo com o meu corpo? Por que isso está acontecendo direto? Entende? Então, é realmente se conectar com você, com as sensações. E quando a gente fala de causa física, e quais são as causas que os principais sintomas do comportamento, dos sintomas comportamentais devido a um trauma? Por exemplo, a autoconfiança é uma capacidade, né? É uma capacidade de acreditar em mim mesmo, que vai gerar um sentimento de confiança. Se eu tenho uma baixa autoconfiança, eu vou ter muita dificuldade pro dia a dia. Eu vou ter dificuldade, às vezes, de gravar um vídeo. Eu vou ter dificuldade de falar do meu produto, eu vou ter dificuldade de fazer vendas. Se alguém não fechar uma venda, eu já vou começar a achar que tem algum problema comigo, que eu que estou errada. Eu tenho dificuldade de oferecer, às vezes, o meu produto. Eu sempre falo assim, falando de uma forma mais específica para o negócio, né? Existem 2 pessoas que não vendem. A que não acredita em si mesmo e a que não acredita no produto. Aí eu te pergunto, Wellington, tem como não acreditar no produto da Herbalife? Não, então o problema está em nós. Exatamente. Não tem como não acreditar num produto de uma empresa sólida de 45 anos, de quase 45 anos no mercado, né? Maravilhosa. Então, essas travas, ela tem a ver comigo. Se você está passando por alguma trava, ela tem a ver com você. E aí a gente precisa sempre de lembrar da autorresponsabilidade. Porque hoje a gente não tem o nosso pai e a nossa mãe para ficar falando assim, olha, você tem que ir por esse caminho. Olha, você não pode fazer isso. Olha, você não pode fazer aquilo outro. Olha, você tem que se sentir mais confiante, né? Para ficar fazendo essa validação do que a gente faz ou olhando para o que a gente não está fazendo. É a nossa responsabilidade. A autorresponsabilidade é o primeiro pilar de uma pessoa que tem inteligência emocional na sua vida. A gente está no controle da nossa vida. Então, se eu estou percebendo que isso está acontecendo, eu preciso mudar o rumo. Eu preciso me cuidar mais, eu preciso dar atenção. Então, falando realmente assim na prática desses sintomas que tem a ver com a parte comportamental, uma baixa autoconfiança vai atrapalhar nas minhas vendas, eu vou ter um medo paralisante, eu vou procrastinar de forma severa. Às vezes eu tenho um perfeccionismo muito grande. Lá na minha infância eu fui muito criticada, ou às vezes eu fui humilhada, ou eu fui rejeitada. Às vezes situações de bullying com pessoas próximas, amiguinhos até. Entende? E aí isso faz com que eu tenha um perfeccionismo exacerbado, porque o perfeccionismo é bom, mas tem 2 lados da moeda, né? Tem a dedicação, fazer algo com maestria, mas tem algo que pode me travar. Então, às vezes, você tá bloqueado. Inclusive, é super importante. Você tá aí fazendo mais de 1000 lives. É super importante a gente estar conectado, online, falando do produto, postando. E, às vezes, por medo de não ser aceita, por um medo de errar, por um medo de não ser amada, que tem tudo a ver com a baixa autoconfiança, inclusive com a baixa autoestima, eu não faço. Eu travo. E isso está atrapalhando potencialmente as minhas vendas, ou eu aumentar a rede, né? Eu não oferecer um plano de carreira, por exemplo, da Herbalife, que é incrível, que é maravilhoso.
Ou às vezes alguém ali da sua rede, que era super importante para sua rede, desistiu e aí você acaba desistindo também. Não desista. Não desista. Ô, galerinha, 7 horas e 32 minutos, 145 pessoas na live. Vamos começar agora de falar de como a gente pode tratar os traumas. Então tá na hora de meter o dedo no aviãozinho para a gente bater 150 e depois a gente parte para 200, que hoje nós temos aqui Nadine Strobel, terapeuta, tá falando sobre autoconfiança, como a autoconfiança pode proporcionar que a gente alavanque, cresça, prospere em termos de negócios e também em todas as áreas da nossa vida. Aproveitando aqui, Nadine, o trauma, não importa qual seja, ele pode estar nos impedindo de ser mais autoconfiantes? Com toda certeza. Com toda certeza. Principalmente os traumas complexos, né? Que eu falei que tem essa relação com o vínculo. Porque especificamente, assim, para a gente entender, como você falou muito de prática, acho importante trazer a analogia. Sim. Então, o Gabor Maté, ele é um pesquisador de trauma, bastante conhecido no mundo inteiro, e ele fala que a criança, ela passa por uma decisão, digamos assim, ali na infância, que é eu mantenho o vínculo ou eu mantenho a minha autenticidade. Então, desde lá da infância, por conta de situações, de experiências traumáticas mesmo, às vezes o pai e a mãe não sabem lidar com alguma situação da criança, ou invalida aquela criança, ou às vezes muita crítica, ou rejeição, como eu trouxe, um abandono. O que acontece? A criança começa a se sentir inadequada. Então, imagina uma criança que é super ativa, super comunicativa, vem numa família que é extremamente crítica, é extremamente rígida, e essa família está sempre podando essa criança, sempre podando. Então eu vou perdendo a minha autenticidade, porque entre vínculo e autenticidade eu escolho vínculo, eu escolho ser amada pelos meus pais. Então se eu sou inadequada, eu preciso ser adequada, eu preciso ser como os meus pais querem que eu sou. E aqui eu não estou falando que o pai e a mãe não tem que dar educação, não tem que dar contorno, não tem que corrigir. Não é nada disso. Isso é função de pai e mãe. Fora toda a questão do afeto, do amor. Mas veja bem, se eu tô sempre podando essa criança, se eu não conheço, né, o meu filho, se eu não respeito a essência do meu filho ou da minha filha, essa criança vai acabar escolhendo o vínculo. E aí eu me desconecto da minha essência. E a nossa essência foi o que Deus nos deu. Porque nós somos filhos amados de Deus. Então aí o que acontece? Eu perco a minha autenticidade desde lá da infância. E aí chega na vida adulta, baixa a autoconfiança. Eu não acredito em mim. Porque se eu for quem eu sou, eu não convenço, eu não vendo, eu não prospero. Eu preciso ser como os meus pais queriam que eu fosse. Então a gente precisa recuperar, por isso que eu falo da importância do autoconhecimento, a gente precisa recuperar essa autenticidade. Eu, por exemplo, eu sou super enérgica, eu sou muito comunicativa. E uma vez, até dividindo aqui com você, Wellington, dentro do digital, uma situação que aconteceu comigo. Uma estrategista digital disse pra mim que eu tinha que sorrir menos. Eu tinha que sorrir menos, porque senão não ia passar credibilidade. Entende? E eu passo muita autoridade, credibilidade, porque eu estudo muito. Eu estou há mais de 20 anos estudando, estudei nas melhores instituições. Fiz várias capacitações, leio muito, estudo muito, e aí porque eu estou sorrindo, porque eu estou me comunicando dessa forma, eu não vou passar credibilidade, pelo contrário, é a minha essência, é o meu sorriso, é o meu jeito de ser que vai conectar com as pessoas. Quem não gostar, vai seguir então uma outra terapeuta, e tá tudo bem. Não é verdade? Então, percebe? Olha só, a ambiência. O que eu fiz? Eu não trabalhei mais com essa estrategista digital. Porque quando ela falou isso pra mim, eu engessei. E eu comecei eu falei assim, não, mas eu não tô me reconhecendo mais. Eu não quero isso. A minha essência é importante. E aí eu voltei com tudo com a minha essência. Porque isso é o natural pra mim, entende? Galera, às vezes a gente, né, a gente às vezes até muda, né? Tenta mudar pra agradar alguém. E às vezes você perde a sua autenticidade, aquela sua identidade do seu jeito, né? Cada um aqui tem o seu talento, galera. A gente não precisa ser melhor que ninguém, a gente só precisa ser melhor que a gente mesmo a cada dia. Obrigada. Se a gente se vai aperfeiçoando, a gente vai chegar onde a gente quer. Aproveitar que você acabou de falar disso aqui, Nadine, como que se comporta no dia a dia uma pessoa autoconfiante?
Uma pessoa autoconfiante, ela está conectada com a sua autenticidade. Ela coloca limites. Ela está conectada com o seu corpo. Ela se posiciona, mas de forma educada e respeitosa, porque a gente precisa estar sempre seguindo as virtudes que Deus nos deu. Eu falo muito sobre as virtudes. Então, ela se posiciona, ela tem postura corporal, ela coloca limites e ela está conectada com a sua autenticidade, que, como eu disse, são os dons que Deus nos deu. E é uma pessoa que se cuida, hein? Porque a pessoa autoconfiante, ela não cuida apenas da sua emoção. Ela precisa fazer um cuidado 360. Deixa eu te fazer algumas perguntas práticas no dia a dia. Aí, se você puder me dar dicas, ou sei lá, ensinar, né? Que você me dá dicas. Sim, claro. O que é ser autoconfiante como pai e mãe? Pais com pais. É exercer a sua função como pai, como mãe, fazendo os contornos, dando realmente direcionamento para o seu filho na educação, colocando limites sem perder a afetuosidade. Né? Então, eu preciso colocar limites, eu preciso manter também uma postura de autoridade, porque assim, pai e mãe precisa mostrar o afeto, mas não pode se posicionar como se fossem apenas amigos. Sim. Então, eu dou uma abertura para os meus filhos, sim, isso é de extrema importância. Eu preciso manter esse vínculo afetuoso, mas eu preciso também colocar limites, eu também preciso impor o que é certo, o que é errado. Não tem isso de ser relativo. Existe o que é certo e existe o que é errado. Então, um pai e uma mãe que se posiciona de uma forma autoconfiante na vida, primeiro que eles precisam se cuidar, precisam estar bem emocionalmente, precisam cuidar do seu físico, precisam estar em dia com a sua saúde, porque assim eles vão dar uma educação melhor para os seus filhos. Mas sem dúvida nenhuma, esse pai e essa mãe autoconfiante precisa se posicionar, sem perder o amor, sem perder o afeto. É importante a gente se lembrar de dizer para os nossos filhos o quanto nós os amamos. Nadine, sempre. Você me fez pensar em algo aqui. Teve uma época da minha vida, aí não sei quantos anos, 6, 7, 8 anos atrás, eu queria ser o melhor amigo do meu filho. Né? E comecei ali, tentar ser amigo dele. Mas um dia eu falei assim, tá errado isso. E aí um dia, numa conversa nossa, eu falei com ele assim, ó, Felipe, anota aí, eu não sou seu amigo, eu sou seu pai. Que aconteceu alguma coisa que eu não lembro mais o que é, né? Eu falei com ele, eu sou seu pai, quero ser seu amigo, mas acima de tudo eu sou seu pai. E aí eu nem lembro qual era o assunto, mas eu sei que eu descasquei nele, né? E aí é a pergunta que eu aproveito para fazer uma consulta aqui, sem gastar meu plano de saúde aqui. Como que é a importância disso da gente, e você acabou de falar agora, mas ter a parte de amigo com os filhos, mas também ter a autoridade de pai? Eu acredito assim, é desafiador, mas ao mesmo tempo é necessário. Então, se posicionar com o seu filho é diferente de você ser grosso, ou de você ser grossa, de você ser violento ou violenta. Se posicionar é, com educação, exercer a sua função de pai, exercer a sua função de mãe. E a gente não pode mesmo, você não pode se colocar num lugar de amizade totalmente. Eu preciso dar uma abertura, mas eu não vou ser amigo totalmente, porque eu não vou, senão eu vou passar informação para o meu filho que ele não precisa me respeitar. Sim. E aí vai ser muito difícil eu colocar ordem ali. Vai ser muito difícil eu gerenciar, porque se o filho não enxerga o pai ou a mãe como uma figura de autoridade, mas que, obviamente, ele pode contar, precisa ter essa abertura. Olha, eu sou seu pai, eu sou sua mãe, existe essa autoridade, essa figura de autoridade, mas você também pode contar comigo. Então, é muito importante que tenha esses dois lados. Mas se eu me posiciono apenas como amiguinha ou amiguinho, o que vai acontecer? Essa figura de autoridade vai sair, ela não vai existir.
E aí vai ser muito difícil para que você se posicione, para que você possa corrigir, para que esse filho, né, para que você possa, inclusive, orientar o caminho certo, o caminho errado. Então, realmente, é assim, é uma dança, é um ritmo que não pode perder, entende? Eu não posso ficar só aqui Na amizade. na, na amizade, e eu não posso também ficar só na figura de autoridade, no sentido de afastar emocionalmente essa criança de você. E aí é por isso que eu falo da importância da gente cuidar das nossas emoções. Porque se eu tive um pai muito rígido, eu vou ser extremamente rígida e eu não vou oferecer essa afetuosidade para o meu filho. Porque a gente vai replicando padrões. É por isso a importância de olhar para o trauma. Enquanto eu não curo esse meu trauma, eu posso replicar padrões que foram nocivos para mim. Então, por que eu vou replicar o que me machucou? Não é certo. Galerinha, 7h43, 150 pessoas na live. Vamos criar um mutirão das 200? Que aqui agora nós vamos falar sobre como resolver o problema da autoconfiança. Fala uma coisa, faltam 20 minutos de live, mete o dedo no aviãozinho aí e manda para 20 pessoas. Conta aí logo 20, para a gente bater logo 200, que a gente tem hoje um tema muito importante. Deixa eu até voltar na pergunta anterior, Nadine. Eu perguntei como se comporta os pais, né, em termos de autoconfiança. Como se comporta alguém profissionalmente em termos de autoconfiança? Vamos trazer para o negócio Herbalife. Tá, então, eu falei assim lá, né, na palestra e vou replicar aqui. Você não pode falar do produto olhando para baixo, com uma postura também, com os ombros rotacionados para frente. Você não pode não saber sobre o produto. Você tem que saber falar, por exemplo, que o ômega 3 tem um adicional de vitamina E, ou não é? Tem um adicional e é diferente por causa disso. Quais são os diferenciais do produto que você vende? Então é muito importante que dentro do desenvolvimento profissional você tenha conhecimento, porque conhecimento é poder. Então é a postura, é o posicionamento. Então o corpo é muito importante. Esse corpo bem posicionado. Eu não posso chegar para o meu cliente para vender um produto ali, falando baixinho, como eu disse, os ombros rotacionados para frente, com vergonha de vender, né? Também com dúvidas sobre o produto. Eu falo, você tem que decorar sobre os produtos, você tem que saber na ponta da língua sobre cada produto que você está oferecendo. E principalmente você tem que ser apaixonado por aquele produto. Você tem que ser apaixonado, porque quando você é apaixonado pelo que você vende, quando você conhece o que você vende, quando você acredita, e como eu disse, não tem como não acreditar nos produtos da Herbalife, não tem como não acreditar nessa empresa tão grandiosa, você vai vender. E você junta isso com postura, com posicionamento. Agora você chega e fala, olha, então sabe o que é? Porque esse chá verde aqui, ele é muito importante, sabe? Porque assim, ele vai te dar mais energia, de verdade. Confia no que eu tô falando. Ninguém vai confiar, ninguém vai confiar. E uma outra coisa super importante, você tem que estar bem arrumado, você tem que estar bem vestida. Por quê? Porque a nossa imagem é o primeiro impacto, a pessoa já te leu inteira ali. Entende? Então é isso, é essa postura de uma pessoa, né, autoconfiante profissionalmente, ela é apaixonada pelo que ela vende ou pelo que ela faz, ela tem postura corporal, ela se posiciona, ela se arruma, ela fala com veemência, ela se comunica bem e ela entende do produto que ela está falando. Então, assim, se você tem alguma dúvida sobre o produto que hoje você vende, estude. Tenha conhecimento sobre esse produto. Se você o cabelo faz um coquezinho, amarra. Não, minha gente. Mulherada, passa um blush, passa um rímel, abre esse olhar, coloca um batom na boca. Por quê? Porque você está vendendo. Antes de você vender o seu produto, você está vendendo a si mesmo. Verdade. Nadine, como que cada um de nós aqui, 167 pessoas na live, como que cada um aqui pode resolver o problema da autoconfiança? Entender
que a autoconfiança, para ela ser resolvida, ela precisa de um olhar 360. Então, não é só cuidado físico, ou só cuidado emocional, só cuidado mental, só cuidar. Não, não, não. Eu preciso cuidar de mim de forma 360. Se você, primeiro de tudo, se você está percebendo que você tem uma procrastinação severa, se você tem medos paralisantes, se você não consegue, tá sentindo muito bloqueio mesmo nas suas vendas, na sua vida profissional, ou até na sua vida pessoal, é muito importante procurar uma pessoa que possa te ajudar emocionalmente, né? Ter esse olhar mesmo 360 para a vida. Então, realmente se conectar com um profissional, um terapeuta, que você se identifique. Então, cuidar mesmo das emoções com um profissional se você vê que isso está de uma forma muito severa na sua vida. É preciso investigar a sua história e entender, porque eu costumo dizer assim, como que você vai dar um remédio para algo que você não sabe onde é que está a dor? Eu não vou tomar um remédio para dor de cabeça se eu estou com dor de barriga. Eu não vou tomar um remédio para dor de barriga se eu estou com dor nos meus olhos. Então, eu preciso saber a raiz de onde vem essa baixa autoconfiança. Então, fica a minha orientação para quem está sentindo esse travamento, esse bloqueio, né? É realmente olhar para isso com muito mais cuidado, com muito mais carinho. Mas também eu tenho os outros níveis. Então, assim, você não pode, por exemplo, falando, você vende saúde, você que é distribuidor Herbalife, você fala sobre qualidade de vida e você ser sedentário. E você não tomar nem o ideal de água por dia. E você toma o shake, mas as outras alimentações, porque, né, às vezes você substitui 2 refeições, mas tem uma outra. Então, essa outra você se acaba de comer errado. Não, não pode. Então, tem que cuidar do físico. Muito importante também, a espiritualidade está muito ligada, né, nessa melhora do trauma, porque é importante que a gente se sinta pertencente. É importante a gente acreditar em algo maior. Eu acredito em Deus. Sou muito conectada mesmo com Deus. Deus é o centro da minha vida. E com certeza essa espiritualidade, essa conexão com Deus também vai te ajudar a se sentir mais fortalecida, né? Trabalhar no que a gente fala de nível mental, cognitivo, trabalhar essas crenças. A gente sabe que por trás das crenças tem traumas, mas trabalhar, eu não sou capaz, não, eu sou capaz. É mudar essa crença, né? É realmente, escreve, colocando aqui uma prática, se você tiver com papel e caneta aí, você pode colocar no papel tudo que você pensa de negativo sobre você. Eu não sou capaz, eu não dou conta, eu não sou bom o suficiente. E para cada frase que você escrever, você vai colocar uma crença fortalecedora. Eu sou o suficiente, eu sou uma filha amada de Deus, eu acredito em mim, eu sou capaz, entende? E realmente abraçar isso. Então, o cuidado é sempre 360. No nível mental, no nível emocional, no nível espiritual, no nível relacional e no nível físico. Então, não adianta eu querer melhorar minha autoconfiança. Eu vou melhorar minha autoconfiança seguindo um monte de gente nas redes sociais que me deixam para baixo. Ou então estando próximo de um grupo de amigos que um monte de gente que fuma, um monte de gente sedentária, um monte de gente que só cachaça. Entende? Não pode! Não pode! Tem sim que fazer uma seleção. Nadine, deixa eu fazer logo um merchandise aqui. Você atende online? Eu atendo online, sim. E aqui em Cuiabá, se alguém quiser um atendimento presencial, eu também posso oferecer esse serviço. Aí eu alugo uma sala, que é uma parceria que eu tenho, uma sala maravilhosa, que tem todo um acolhimento, mas no meu consultório online eu proporciono essa segurança, esse acolhimento também. Então, é isso. Inclusive, eu vou lançar a minha mentoria coletiva, que vai ser a Mulher Realizada 360, para que essa mulher saia dessa mentoria muito mais saudável, mais forte emocionalmente, mais segura de si, mais virtuosa. Vai ser assim maravilhoso. Então, quem quiser entrar num grupo, eu tenho um grupo do WhatsApp, posso falar aqui? Pode falar. Aí também eu vou falar para as pessoas te seguirem. É só apertar maravilhoso. Aí, ó, aperta aí em cima onde tem o nome da live, tem aí Nadine Strobel, começa a seguir, ver o conteúdo que ela tem lá. Depois chama ela no particular dela lá no Isso! Direct, conversar sobre ela.
Exatamente. Pode clicar no link da minha bio ou então me mandar ali por direct que tem o interesse de participar desse grupo, porque é um grupo especial que eu abri de oferta da minha mentoria Mulher Realizada 360 que eu vou lançar em novembro. Então, se você estiver dentro desse grupo do WhatsApp, você vai receber essa informação da oferta da mentoria, quando que eu vou lançar, em primeira mão. Então, esteja dentro desse grupo, que já tá bombando já e as vagas são limitadas. Eu tenho duas perguntas para te fazer ainda e nosso tempo está acabando. Galerinha, vamos lá. Faz uma coisa, só para a gente saber de onde que você está falando. Escreve para mim aí de qual cidade do Brasil ou se está de outro país. Escreve para mim aí nos comentários, só para a gente saber de onde que você está. Me diga uma coisa, se alguém quer ter sucesso nos negócios, tá? Qual que seria a pirâmide de sucesso para os negócios? Primeiro de tudo, a base é autoconhecimento, autocuidado integral. Autoconhecimento, autocuidado integral e fazer esse processamento de traumas, que é um dos diferenciais do meu trabalho, através do corpo. É muito importante fazer o processamento de trauma através do corpo, porque quando eu passo por um trauma, eu tenho uma desregulação do meu sistema nervoso autônomo. Então, se eu fico só na terapia falando, muitas vezes eu não resolvo. Eu preciso fazer um processamento de traumas pelo corpo, que é a minha abordagem Trauma Informed, que é psicofísica. Então, a base é autoconhecimento, processamento de traumas pelo corpo e esse autocuidado integral. Depois eu subo para o que eu falei, eu comentei aqui sobre o desenvolvimento profissional, que é estudar, é saber muito sobre o que eu vendo, é saber muito sobre o negócio e planejamento. Então, é planejamento e desenvolvimento profissional. Como eu disse, conhecimento é poder. E eu preciso também me planejar. Eu preciso saber para onde é que eu tô indo. E aí o topo é a liderança inspiradora, a expansão. Não tem como ter um líder que não se cuida, que não se conhece, que não planeja, que não estuda o produto, que não conhece o negócio. Precisa conhecer 100% e cuidar de você também. Dini, deixa eu te falar uma coisa aqui, antes de eu fazer a última pergunta para você. A pessoa, ela precisa seguir essa sequência passo a passo do jeito que você falou, ou ela pode ir trabalhando nas áreas ao mesmo tempo? Não, ela pode ir trabalhando, não tem exatamente uma sequência. Porque o que eu quero dizer com a pirâmide é que dessa forma ela com certeza vai atingir o topo. É isso que eu quero colocar. Mas as coisas podem ir acontecendo. Então, eu estou no processo de autoconhecimento, eu estou melhorando o meu comportamento, eu estou processando os meus traumas, eu vou me cuidando e ao mesmo tempo eu já posso começar a me movimentar com o planejamento, eu posso começar a me movimentar com os estudos também, entende? Eu já posso começar a liderar se eu entendo que eu estou pronta. É porque o que acontece, Wellington? É muito importante a gente entender que cada um tem a sua história, que cada um tem o seu ritmo. Então, às vezes, tem uma pessoa que consegue ir lidando dessa forma, né? Eu já vou mudando meu comportamento, eu já vou planejando, eu já vou estudando. Tem pessoas que precisa ficar um pouco mais de tempo aqui nessa base, sabe? Então, é algo que é muito individual. Mas é uma forma da gente entender que, muitas vezes, você está querendo pular etapas. Sim. E aí, você já vai lá para aquele, você quer ir para aquele topo, mas aquele topo, um líder, ele precisa estar forte emocionalmente. Se você não está forte emocionalmente, qualquer desafio que acontece aqui, você desmorona. Ô, Nadine, ontem eu falei um negócio na live e agora você falou outro, eu estou perdido. Mas vou te fazer uma pergunta. Você falou assim, ó, a gente tem que ir para o topo. Ontem, eu aqui, às vezes, eu não sei nada, eu fico falando as coisas sem saber. Eu tenho você sabe muita coisa, imagina. Eu tenho que ter muito cuidado com o que eu falo. E aí eu falei ontem, galera, você não tem que pensar só em chegar no topo, mas você tem que pensar em chegar no próximo nível. Sempre no próximo nível. Você vai chegar uma hora que o cara chegou no topo aqui, mas tem um nível acima. Ele pode se tornar uma pessoa melhor a cada dia, mesmo ele estando lá no topo, ele pode chegar um nível acima. Não, você falou assim, perfeito, é isso mesmo. É exatamente isso. Não precisa ter esse pensamento de chegar no topo, até porque
como líder, eu vou estar sempre em desenvolvimento e melhorando as minhas capacidades, as minhas habilidades. É só uma forma de enxergar a importância de ter essa base, de ter esse fundamento. Imagina uma casa. Uma casa não pode ser construída em cima ali da areia. Eu preciso ter uma fundação forte, porque senão essa casa desmorona. Mas a gente está sempre em desenvolvimento. E a gente não precisa estar aqui e já pensar no topo. Não, a gente pode ir subindo ali aos poucos, sem dúvida nenhuma. Excelente. Muito bom. Antes de eu fazer a última pergunta, eu só falar de amanhã. Galerinha, amanhã temos a nossa live Café com o Presidente. E essa semana agora eu resolvi fazer uma imersão. E amanhã eu vou começar falando porque grande parte das pessoas saem da Herbalife. Entrar na Herbalife é muito fácil, também sair é muito fácil. Porque desistir é a coisa mais fácil do mundo. Não tem nada... Ô, Nadine, tem alguma coisa mais fácil do que desistir? Não tem. É muito rápido. É fácil, né? Desiste do casamento, desiste da saúde, desiste das finanças, desiste de assistir uma live, desistir é fácil. Mas então, porque a gente vive uma geração da facilidade. Passar pelos desafios fazem parte. Amanhã faz parte. A gente vai estar fazendo uma live porque que grande parte das pessoas saem da Herbalife e o que fazer para que elas não saiam. Então a gente vai fazer um conteúdo bem legal amanhã. Galera, por que eu, como presidente da Herbalife, eu faço essas lives aqui? É porque, para pegar a experiência que a gente já adquiriu, no meu caso, mais de 23 anos, e poder trazer de conteúdo para que você também possa chegar onde a gente chegou e ter esse mesmo nível de entendimento do negócio e como ser profissional no negócio Herbalife. Então, se você está aqui hoje, procura alguém que te convidou, te indicou, queira saber mais sobre a oportunidade, sobre os produtos. Uma vez eu ouvi uma frase numa traseira de um carro, estava escrito assim: Herbalife, ou você ama ou você não conhece ainda. Porque na hora que você conhece, você vai ver que dá importância desse negócio. Para finalizar, Nadine, imagina agora que você está falando aí para toda a população mundial. Qual é a mensagem final? Se quiser focar em autoconfiança, beleza. Se quiser falar de outro assunto, melhor ainda. Fique à vontade, é com você. É uma frase que me acompanha há muito tempo e que é a base de tudo que eu acredito. Que cuidar de si é honrar a vida que Deus lhe deu. Cuidar de si é honrar a vida que Deus te deu. Muito bem. Nadine, como que, se alguém aqui agora tem algum livro que você indica se alguém quiser melhorar em termos de autoconfiança? Bom, tem alguns, mas eu gosto muito do Corpo Guarda Suas Marcas, porque vai falar sobre esse processamento de traumas no corpo. E eu gosto muito dos livros da Brené Brown. Não sei se tem algum aqui. Mas um importante para quem está muito ali na boazinha é A Síndrome da Boazinha. O livro A Síndrome da Boazinha. O que mais eu tenho aqui? Todos da Brené Brown, que ela fala sobre autoconfiança. Aqui, não está aqui pertinho de mim. Tem esse aqui, eu gosto muito, que é O Ciclo da Autossabotagem. Muito bom também, maravilhoso. Mas da Brené Brown, que vem aqui na minha cabeça, A Coragem de Ser Imperfeito é muito bom também. Tem alguns. Muito obrigado por ser imperfeito. Nadine, muito obrigado. Que Deus te abençoe grandemente. Se você ainda não segue a Nadine, galera, fala uma coisa agora. Faz um print aí agora da live. Faz um print, exatamente. Me marca. Para as pessoas não só fazerem o print, mas também marcarem a Nadine aí nas suas redes sociais. Me marca. Se seu Instagram for aberto, eu vou conseguir repostar no meu. Muito, muito, muito obrigada, Wellington. Parabéns. E eu fico muito feliz da importância que vocês estão dando para falar sobre saúde emocional, sobre saúde mental. Isso é incrível. Parabéns, sucesso. Foi um prazer estar aqui, de verdade. Nadine, eu não sei quantas pessoas passaram pela live, mas certamente foram mais de 200 pessoas que passaram pela essa live. E o legal é que você deu treinamento agora em Cuiabá e a gente conseguiu chegar a muito mais pessoas através desse instrumento, que as pessoas podem usar muito bem a internet, o Instagram, para o bem. Também tem gente que usa para o mal, fica aí perdendo tempo.
Parabéns para você que estava aqui hoje, se conectou e aprendeu algo novo. Pega essas informações que a Nadine passou, e eu anotei muita coisa aqui, galera. Ó, pega essas informações e leva hoje para um cliente, para um amigo, para um parente, para um vizinho. Tem alguém que está precisando do conteúdo aí. Obrigadão. Já aplica, né? Já aplica nas vendas tudo que foi orientado aqui. Gente, muito obrigada, muito obrigada. Fiquem com Deus. Meu Instagram, Nadine Strobel. Tchau, tchau. Tchau, tchau.